Muito boa tarde a todos. Eu tô gravando de tarde, então é boa tarde, né? Mas pode ser boa noite, bom dia e etc. Boa madrugada. É, Hoje eu gostaria de falar sobre a respeito como tem pessoas que gostam de nos prender, né? Gostam de levar a gente no mundo delas, né? Gostam de doutrinar nós, gostam de que a gente faça os planos delas, né? Incrível como que essas pessoas existem de uma forma, agem de uma forma que para elas acho que está sendo natural, né? Mas no fundo, mas elas gostam de nos levar para o mundo dela. É, Elas gostam que a gente sempre concorde com elas, com as opiniões delas. Gostam de que a gente faça parte dos planos dela. Parece que tem medo, né, de fazer as coisas sozinha. Parece que tem medo de errar e aí gosta de levar outras pessoas juntos. Foca num determinado assunto e acha que está sempre certa, né? Não fica aberto para um novo, né? Tem medo do novo. Tem um medo de outras coisas que vão além de uma coisa terrena, né? Gosta de ver as coisas, gosta de se apega muito à coisa terrestre e acabam tendo medo do lado espiritual, um outro lado, e gosta de envolver outras pessoas no medo delas. Gosta que a gente esteja sempre com elas, gosta que a gente faça as coisas com elas, enfim, gosta de nos sufocar, né? Gozado como que tem esse tipo de pessoas, né? E, e, e se você discorda, acho que já leva para um lado pessoal, né? Pois elas acreditam que elas estão certas e o mundo inteiro está errado, se não for de acordo com os seus pensamentos. Então, como que se lidar com esse tipo de pessoas, né? Como que saber sem estragar uma amizade, sem estragar um aspecto familiar, sem estragar convivência, né? Uma própria convivência para que não se torne como que se fala, pessoal, né? Senão acaba se fazendo uns danos maiores, né? Tem gente que já parte para violência, parte para os outros ataques, tiriques, né? Tiliques, acabam ficando nervosos, enfim, não sei o que acontece, né? É, nós devemos, nós temos muito que aprender ainda, né? Mas esses conflitos aí acabam sendo mais quando você acaba se encontrando muito com essas pessoas, né? Aí acaba dando um choque. Então, mas é preciso agir de uma maneira espiritual, né? Para que um choque não seja grande, né? Para não prejudicar nenhum lado nem o outro. Tem que respeitar as opiniões, é simples. É, Desde que não seja doutrinado, seja uma doutrinação, seja um aspecto forçado, né? Mas temos que saber lidar umas com as outras. Ué, não tem culpa que uma tá num nível de pensamento e a outra tá em outro. E sabemos que é difícil. Volta na Matrix, né? Sabemos que é difícil sair fora de uma Matrix. Porque a gente age de uma forma que a gente pensa que tá certo sempre. E um não tem capacidade de olhar o outro lado, de enxergar o outro lado. Por isso que não é bom nada de fanatismo, nada de achar que tá sempre certo, enfim. Sempre tem algo a mais para aprender, né? Então, e cada um tá num tempo diferente do outro, cada um tá num nível diferente. Só que quando a gente tá na Matrix, é duro. Às vezes eu também tô numa Matrix e não tô sabendo lidar com ela também. Porque a gente não percebe, não acaba percebendo que a gente tá dentro dela. E só vai percebendo quando vai aparecendo vários outros tipos de pessoas com outro tipo de ideia, de outro tipo de ideias, né? Uma só às vezes não resolve. Então, às vezes vai, ó, aí ela fala:
aquele tempo atrás uma pessoa me falou um tal negócio, aí só foi perceber depois de 6 meses, um exemplo. Aí porque teve outros pensamentos, outras pessoas falaram a mesma coisa para ela depois de outros meses. E aí é onde que ela percebeu que, pô, tem algo errado. Se não é a primeira pessoa que me falou isso, é a segunda. Às vezes pode ser que a segunda pessoa, a terceira pessoa, a quarta. E assim, quanto mais gente for falando o mesmo tipo de assunto para aquela pessoa, uma hora vai cair num outro tipo de contexto. Mas tem coisas e coisas, né? Tem coisas na Bíblia que a gente não modifica em nada. O que está ali, está ali. Mas quando é coisas humanas, há sempre perguntas, nunca é exclamação concreta. Porque a gente tem que fazer perguntas, né? Ah, por que disso? Nós temos que ser críticos. Senão, se a gente for aceitando tudo que for falar pra gente, a gente vai só aceitando, e não vai vendo outros pontos de vista. Então a gente tem que ser mais aberto, né? Não ter preconceito, igual eu falei das religiões, mas temos que. Eu não tenho preconceito nenhum. Se eu quiser ir na crente eu vou, se eu quiser ir na católica eu vou, se eu quiser ir na protestante eu vou, se eu quiser ir no lado espiritual eu vou, se quiser ir no budismo eu vou, enfim, eu não tenho preconceito nenhum. Eu posso ir lá e participar das cerimônias. Agora já tem gente que não. Não, eu sou dessa e eu não abro mão. Não pratico outro. Ou vou em outro, não sei o que. Não, aí eu já sou aberto para essas coisas. Tipo, vou, respeito. Claro, um vou. Igual eu falei no outro vídeo, né? Eu já saí dessa matrix aí de religiões, assim. Mas não tenho dificuldade nenhuma de ver novos conhecimentos. Ah, eu não vou. Lá eles fazem lavagem cerebral, faz não sei o que. Faz lavagem cerebral. Só se a pessoa tiver muito. Porque a gente só sabemos da crise quando a gente passa, né? Das dificuldades quando nós passa por ela, né? Então, às vezes é isso mesmo que acontece, né? A pessoa que está com grande dificuldade acaba deixando se levar, né? E onde que pode dar esses erros aí. E acaba aceitando tudo que eles falam. E lógico, aí se a pessoa tiver uma casa, uma coisa, não sei o quê, aí eles falam que pode ser mais amaldiçoado e fala para eles fazer doações, tal, jabá fora. Mas enfim, mas se uma pessoa estiver livre de espírito, estiver com um espírito puro, coisa, frequenta qualquer lugar, estiver com Deus junto, tiver Deus dentro do coração, puro, nas palavras de Deus, você frequenta qualquer lugar, não tem dificuldade nenhuma. Você pode frequentar qualquer tipo de lugar sem problema nenhum. Pode andar à noite, tranquilo, pode. Quem tem fé em Deus, fé. Em Deus, Jesus, Maria, José, estamos sempre bem acompanhados. Enfim, né? Temos que respeitar de certa maneira as mensagens que vêm de outros lugares. Afinal, foi através delas que descobrimos que tem outro tipo de verdade, né? Se não fosse isso, a gente sempre ia ficar martelando sempre no mesmo caminho. E às vezes isso aí acontece pra gente ver que existe outro tipo de caminho, existe outro tipo de coisas que a gente pode modificar, podemos fazer diferente, e que basta a gente acreditar mais em nós. Nós temos que acreditar mais em nós. Não é ser individualista, nem nada disso, mas às vezes nós precisamos de um lado individual, acreditar mais em nós. Se a gente não acreditar em nós, quem vai acreditar? Mas tem pessoas que já querem que a gente, além de acreditar nelas, pratica o que elas querem que elas acham certo. Aí já não, né? Aí já cada um já às vezes já tem o seu objetivo, sua meta, o seu o seu o seu caminho traçado, né? Apesar que, como eu falei, né?
É bom que existe esse tipo de acontecimentos para que a gente possa também ter novas visões. Então, às vezes, a gente está errado em não aceitar a princípio e depois acaba vendo que aquele caminho seria bom. E a gente acaba vendo esse lado bom quando a gente faz ele e dá certo. E aí a gente fala, poxa, perdi um tempo sem praticar esse e perdi tempo. Não, às vezes você não perdeu tempo, foi um tempo necessário para que você pudesse enxergar esse caminho, outro caminho que estava a todo momento certo também. Não que você esteja fazendo errado também. É um, um jogo complicado, mas quando você acaba entendendo ele melhor, se torna fácil. Bom, é isso. Mais esse vídeo aí para o pessoal aí. Curta nosso canal aí. Vamos, vamos buscar também pessoas que estejam querendo ou não querendo. Vou chamar de nível, né? Tem pessoas que estão num nível e pessoas que estão em outro nível, né? Pessoas que estão num nível que tem um certo conhecimento, só fica voltado naquele mundo dela, ela dificilmente vai achar que isso aqui que eu estou falando é produtivo, né? Mas outras pessoas que já estejam num nível que enxerga de outra maneira, vai ser produtivo e também alavancar mais ainda seus conceitos, porque os níveis de ideias estão batendo, de pensamentos também. Então é assim, né? Cada um está num nível, cada um está num caminho, e a intenção é essa, sempre procurar fazer o bem, né? Se a gente puder fazer o bem, mas então, o mal também a gente não faça, né? É isso, que a gente possa sempre evoluir. Vou insistir em todos os finais do vídeo a palavra evolução. Ela é fundamental para a essência da vida. Quando a gente evolui o espírito, tudo se transforma, né? E ela é fundamental. E que sejamos sempre propícios a mudanças. Não tenhamos medo de mudanças. Não ficamos apegados a nada, ainda mais coisa terrestre. Não podemos deixar ficar apegado com elas. Sim, nós devemos ter uma base para seguir, mas não seja totalmente crente em cima de bases humanas. Vamos buscar mais o lado espiritual, a essência da vida. Vamos procurar mais observar o céu, a terra, a lua, o sol, as estrelas, a natureza, a chuva, enfim, todos eles feitos por Deus e que todos eles nos mostram de alguma forma o caminho. Faz a gente modificar, faz a gente ver de outra maneira o mundo. Então vamos ficar presos em coisa terrestre, vamos buscar mais a espiritualidade. Enfim, um grande abraço a todos e vamos que vamos. Que a paz de Jesus, o amor estejam sempre conosco. Abraço.